Nós vamos falar sobre a moral dos políticos e precisamos entender, em primeiro lugar, o que é moral, né? O Espiritismo define o que é moral como a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Tá? Então, esse é o princípio de moral. A ideia de moral, então, é uma regra social. Por que é uma regra social? Porque ela tem a ver com o próximo. Se ela tem a ver com o próximo, ela tem a ver com a comunidade. Se tem a ver com a comunidade, ela tem a ver com política. Porque política é a relação, né, com o próximo. A gente vai ver mais lá na frente detalhadamente o que é que significa isso. Então, um dos princípios, dos principais adversários dessa regra de bem proceder é o egoísmo, né? Na questão 913, a espiritualidade diz que do egoísmo se deriva todo o mal, né? E orienta: estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-lo enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houver destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Tá? Se nós estamos falando de política, estamos falando de sociedade, que é que o Espiritismo coloca. O centro, o maior problema da sociedade está no egoísmo. Na questão 633, a espiritualidade diz o seguinte: quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida daquilo que necessitais. Quando excedereis essa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural trata para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Tá? Então, a ideia, concretamente, aqui é que a cada um seja dado de acordo com as suas necessidades, que cada pessoa tenha o necessário para viver, que ninguém tenha mais do que os outros. Acontece que no formato de produção que nós temos no mundo hoje, algumas pessoas têm mais do que os outros. Na verdade, mais de 90% da população do mundo, né, é da classe dominada, e a minoria é da classe dominante, é quem determina os caminhos da humanidade. Então, o que é política? Né? Político vem do grego, né? Significa de, para ou qualquer relacionado a grupos que integram a polis. Polis significa cidade. Isso vem lá da Grécia, quando o Estado, né, se organizava em cidade. Então, era uma cidade-estado. Tá? E tudo que era relativo, então, à polis, as questões da cidade, as questões da comunidade, então, é política. Bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Né? Política é uma coisa horrível, feita por bandido, por corrupto, tal. Não, política é tudo que tem relação com a comunidade, tudo que tem relação com a coletividade, com o próximo. O termo idiota é interessante. Lá em Atenas, era usado depreciativamente para se referir a quem se apartasse da vida pública, a quem não se interessasse pelos problemas da polis, ou seja, para quem não se interessasse por política. Então, idiota vem do latim, né? Idiota originado do grego, né? Idiotes, e significa um cidadão privado, individual. Tá? Então, a nossa carteira de identidade tem ID, né? Idiosincrasia é aquela característica nossa, pessoal. Então, ID, né, tem a ver conosco, né? Por isso, identidade, tá? Identificar. Então, tudo que tem a ver apenas conosco é ID. Uma pessoa que é voltada apenas para si mesmo, na Grécia, lá em Atenas, era chamado idiota. Tá? Então, o idiota era aquele que não participava dos problemas da polis. Então, quem não participava da política era idiota para eles. É legal isso, né? Então, muito interessante. Gostei. Então,
Então vamos lá, a gente vai viver a política para não ser idiota, tá? Então vamos lá, gente. Como é que se origina a política, né? As necessidades da matéria fazem aflorar a consciência, tá? Então, que necessidades são essas, né? A primeira necessidade da nossa realidade material é a produção dos meios necessários à manutenção da vida, o alimento, a moradia, que significa segurança, o abrigo onde a gente vai ficar, e o vestuário. Então, quando nós, enquanto seres ainda animalizados, a gente está chegando aqui na Terra, todos os animais têm essa necessidade, né, de viver. E nós, seres humanos, a gente precisou desenvolver, produzir os meios necessários à manutenção da vida. Tá? Depois disso aí, a segunda coisa que nós produzimos foi os meios empregados naquela produção, ou seja, os instrumentos de trabalhar. Tá? Então, nós criamos as ferramentas, né, para cultivar a terra, nós cultivamos as ferramentas para cuidar dos animais. Então, nós criamos ferramentas, né, para produzir aquilo que era necessário para a nossa vida. A terceira coisa que nós produzimos foi os outros seres humanos. Então, nós cuidamos da reprodução da espécie, né, cuja variedade de formas historicamente observada estaria determinada pelos dois momentos anteriores. Então, vamos lá para os momentos anteriores, que são importantes para vocês entenderem a política, né? Então, primeiro a produção desses meios necessários à vida, né? Depois a produção das ferramentas para isso, e depois a reprodução da espécie, mas baseada naquilo dali. Você não ia reproduzir a espécie se não tivesse como alimentar, não tivesse as ferramentas para manter a espécie viva. Tá? E aí, o quarto ponto são as relações de cooperação que os seres humanos estabelecem entre si no processo de produção da vida. Tá? Então, só depois dessas três coisas é que acontece a consciência. A consciência aparece na forma de linguagem e, a partir dela, o conjunto das superestruturas, a política, artística, religiosas e várias outras. Tá? Então, o grande pensador Karl Marx, ele percebeu isso daqui e ele entendeu então que a consciência era produto da matéria. Ele não entendeu que, na verdade, a matéria serve para despertar a consciência, né? É uma visão equivocada a partir de uma verdade. Tá? Então, a política ela surge a partir de necessidades vitais baseadas na produção, ou seja, baseada na economia. Tá? Aí o que acontece? Quando a sociedade começa a se organizar, então, né, cria essa consciência, então começa a disputa por poder. Quem é que vai ser o dono da ferramenta que vai ajudar a produção das coisas que são necessárias para a vida e para a perpetuação da espécie? Né? Então, os primeiros donos do poder, né, segundo as aristocracias, que está lá em Obras Póstumas, é um texto de Allan Kardec, foram os patriarcas, eram os anciãos que se organizavam lá, né, e eles detinham o poder. O segundo eram os militares, né, e aí ele cita que a população esperava encontrar na bravura dos militares, né, a garantia contra os ataques dos inimigos. Lembra aquela questão da segurança que está lá no princípio, lá atrás, né? No entanto, muitos, abusando de sua posição, se apoderaram dessa autoridade por si mesmos. Então isso é uma coisa histórica que vem lá dos primórdios da humanidade e que nós vimos acontecer aqui no Brasil em 1964, quando os militares, abusando da sua autoridade, tomaram para si e instituíram uma ditadura que durou 20 anos. Tá? Então, depois, a terceira aristocracia, né? Nessa terceira aristocracia acontece a divisão de classes e a ideologia, isso segundo Allan Kardec em Obras Póstumas. Olha o que ele diz aqui. Os fortes com seus bens transmitiram muito naturalmente sua autoridade aos seus filhos. Enquanto isso, os fracos, oprimidos, não ousando nada dizer, se habituaram pouco a pouco a considerar estes como os herdeiros dos direitos conquistados pelos seus pais e como seus superiores. Daí a divisão da sociedade em duas classes, os superiores e os inferiores, aqueles que mandam e aqueles que obedecem.
Tá? Então, a divisão de classes começa nesse momento da história. Sempre lembrando que essas classes, elas têm como base de poder a garantia dos meios de produção, ou seja, das ferramentas que se usam, e hoje são as fábricas, as indústrias e tudo mais. Tá? Vamos continuar. Então, o que Allan Kardec nos diz ainda? Para a conservação desses privilégios, era preciso lhes dar o prestígio da legalidade. Então, a classe dominante fez as leis em seu proveito, o que lhe era fácil, uma vez que só ela as fazia. Tá? Então, a classe dominante criou leis para proteger a si mesma. E aí começa aquela condição da moralidade, porque a gente começa a entender que toda pessoa que tem um alto nível de moral deve ser obediente às leis. E nem sempre as leis são do bem, as leis podem ser do mal. Então a gente precisa saber diferenciar o que é bom e o que é mal, segundo o conceito de moralidade da doutrina espírita. Então, não daria para a gente falar sobre política sem falar sobre Jesus, sobretudo que é nosso mestre, nosso modelo e guia. Então vamos falar sobre Jesus e a política. A primeira questão de Jesus é que ele pregava o reino de Deus. O reino é uma organização política, qualquer reino é uma organização política. Né? Hoje nós temos a república, né? Nós não temos mais uma monarquia. Na época de Jesus era reino, mas ele fazia uma pregação em que esse reino era de justiça, de igualdade, de paz, de amor, de perdão. Tá? E ele dizia que o modelo desse reino não era desse mundo. Ele dizia, meu reino não é desse mundo. Né? E ele incomodou a muitos, porque Jesus não teve a menor intenção de tomar o poder, na época, para a elite judaica, porque ia se trocar 6 por meia dúzia. Né? Você tirar a escravidão dos judeus pelos romanos e passar a eles serem dominados enquanto classes, né? A classe dominante lá dos judeus continuar dominando, né, a classe baixa, de que adiantar isso? A proposta de Jesus não era nenhuma coisa nem outra, né? E por isso ele incomodou muito, tanto os romanos quanto os próprios judeus. Então Jesus pregava uma conversão política. Eu botei o K aí de propósito, para não se confundir com a política que a gente está acostumado. Por que política? Porque essa é uma conversão onde a pessoa era um homem velho, passa a ser um homem novo, a partir da condição que ele tem de fazer o bem ao próximo, de amar o próximo como a si mesmo, de se preocupar com a coletividade, de se preocupar com os pobres que ele tanto defendeu. Então a proposta de Jesus era que a gente mudasse a partir de uma visão do próximo, de amar ao próximo como a si mesmo. E aí, algumas frases dele que demonstram muito isso, né? Em Lucas, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Imagina só, né? Se hoje isso já é estranho, né? Há mais de 2000 anos atrás, você dizer que você não deveria se basear nos bens que você tem, né? A sociedade hoje é inteira voltada para o consumo de bens. E ele dizia assim, ele disse lá em Marcos, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e vem e segue. A proposta de Jesus era uma proposta de igualdade, era uma política de igualdade social, né? Onde os pobres não fossem mais explorados. Aí ele diz também, o Espírito Santo é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Olha só, para quem que ele veio? Claramente, né? Enviou-me a curar os quebrantados de coração, cuidar do coração, a pregoar liberdade aos cativos. Olha só, hoje se a gente resolver soltar um preso, imagina só o que é que hoje a proposta é que tenha mais prisão, mais prisões, mais cadeia para todo mundo e cadeia inclusive para menores, porque a indústria das penitenciárias está crescendo cada vez mais e é tudo privatizado. Tá? Desde o prédio até a comida, a roupa, as empresas estão ganhando muito dinheiro, né, com as prisões. Aumentou mais de 300% o número de prisão e a violência só aumenta. Né? Então, concretamente, não é a penitenciária que resolve.
E aí ele disse que veio para pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Aqueles que eram perseguidos politicamente na época, ele vinha propor soltar e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Só para vocês saberem, isso é uma parte de Isaías, era a proposta de Isaías que Jesus assume para si como sendo a pessoa que vai fazer isso. E aí eu gosto dessa parte, ele diz, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mais uma vez, né, Jesus tem uma preocupação com a classe dominada e não com a classe dominante. Tá? Ele tem lado, e o lado dele é muito claro. Tá? E aí, politicamente, Jesus diz o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tá? E aí vamos mostrar por que ele tem razão, aqui nessa outra parte. Porque Zaqueu diz o seguinte: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, o restituirei o quádruplo. Se eu fizer se eu tirei o dinheiro errado de alguém, eu vou pegar aquilo, vou devolver, ainda vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu fiz. Né? Aí Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porquanto esse também é filho de Abraão. Então, qual é o rico que faz isso hoje? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, né? Não porque o rico fazer isso. Tá? Então as pessoas são extremamente apegadas, né? A elite dominante, muito apegada aos bens, ao dinheiro e a tudo que tem. Então a proposta de Jesus não é que isso é impossível, mas ele faz a comparação com o coração das pessoas, o apego aos bens materiais, o apego aos meios de produção. Então se mata e se morre por causa disso. Tá? Então vamos lá. E aí, gente, eu acho que está o centro do que nós estamos conversando hoje. Tá? Isso aí é o efeito da proposta política de Jesus. Tá? Lá em Atos, capítulo 4, 34 e 35, diz o seguinte: entre eles não havia ninguém necessitado, pois todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, traziam o produto da venda e depositavam-no aos pés dos apóstolos. E a cada um era distribuído de acordo com a sua necessidade. Lembre da frase: a cada um distribuído segundo a sua necessidade. A gente vai encontrar isso no Livro dos Espíritos também. O reforço disso. A ideia de que todos tenham de acordo com a sua necessidade. Né? Karl Marx, apesar de não ter entendido profundamente a realidade espiritual, né, na época dele, ele repete a mesma frase: a cada um, de acordo com sua capacidade, e a cada um de acordo com sua necessidade. Essa é a proposta de mundo, né, que Jesus nos traz. Proposta imediata, porque nós sabemos a dimensão eterna e universal que está nos reservada. Essa é uma proposta para a nossa sociedade. Essa é a proposta do que nós podemos fazer já agora. Essa é a ideia de Cristo para nós. Os apóstolos fizeram isso. Os apóstolos colocaram isso em pauta. Se vocês quiserem saber isso com mais detalhe, como é que funciona, leiam em André Luiz o Bônus Hora, que explica perfeitamente como é que na colônia do nosso lar se vive essa realidade aqui, onde a cada um é dado de acordo com suas necessidades. Estamos longe disso dessa terra, não é isso? Estamos, mas esse é o nosso dever. Nós estamos falando de política com esse objetivo. É claro que isso não passou barato, né? Quem inventa de falar essas coisas de alto nível, quem inventa de mudar a sociedade, de tirar o poder dos poderosos, ele paga caro. Existem várias acusações contra Jesus, né? Se tivesse assim a Rede Globo, a Veja na época, isso aí saía o tempo todo lá. Mas como não tinha, né? Como não tinha, aí como é que funcionava? No boca a boca, né? Passava de um para outro e tal e tal. Então, olha só, Jesus foi acusado de ser aliado de Beelzebub, o príncipe dos demônios. Eu acho essa acusação mais legal, né, contra ele, porque eles botaram para quebrar, né? Então Jesus disse: ele está possesso, é o maior dos demônios, que espera o demônio. Então, ele foi chamado de louco também, né? Os parentes de Jesus saíram para prender ele, porque ele dizia que ele estava fora de si. Tá? Toda vida que a gente defende uma nova sociedade, uma mudança grande, né? Sobretudo quando ela está
está fundamentado no amor, a gente deve me chamar de doido mesmo. Você é doido. Acreditar nessas coisas, né? Então, Jesus, quiseram até prender ele. Foi chamado de devasso, né? Ele veio o Filho do Homem que come e bebe. E dizem, eis ali um glutão, né? E bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Tá? Então, assim, tentaram difamar ele de todas as formas. E a última foi que ele era subversivo, né, que estava tentando tomar o poder de Roma, mais uma vez um problema político, né, colocado aí, e aí Jesus acaba sendo morto, condenado, morto na cruz, exatamente por uma questão política, né? Pessoas que foram perseguidas, né, na história. Então, não estou dizendo que Gandhi é Jesus, não estou comparando, eu estou falando que historicamente as pessoas que fizeram a defesa de transformação sofreram todo tipo de perseguição, exatamente porque propunham uma mudança da sociedade. Aí Gandhi diz assim, quando uma lei é injusta, o correto é desobedecer. Lembra da moral que a gente viu lá? A moral cristã, a moral espírita, que a gente deve ver o que é bom, o que é ruim, de acordo com a lei de Deus. Se a lei ela é contra, é injusta, tá? Ela fere a lei de Deus e, portanto, deve ser desobedecida. Aí a gente tem Mandela, né? Mandela diz o seguinte, democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria é uma concha vazia, né? Aí você imagina, na Globo dizer, ele é antidemocrata, porque ele é contra a democracia e tal, né? E Mandela foi preso, passou um monte de tempo lá na cadeia, porque defendeu a justiça, porque defendeu a liberdade. Nós temos Malcolm Luther King, eu trouxe só alguns para vocês aí, para vocês entenderem como é que funciona quando você resolve mexer, né, no poder, né, da classe dominante, né? E aí ele dizia o seguinte, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. É? E Allan Kardec vem e fala assim, o mal domina porque os bons são tímidos. Tá? Se os bons se levantassem, o mal não dominava porque os maus são minoria, né? Os bons são a maioria, mas se aquietam, silenciam. Então, gente, vamos... depois dessa ideia aqui, porque senão a gente passa a ideia de que ser contra o político, ser contra determinado partido, só isso basta. Ou então assim, ser a favor loucamente. Não, nós espíritas precisamos atuar dentro de princípios evangélicos. Tá? É a partir desse modelo que a gente mede se uma coisa é boa ou se uma coisa é ruim. Tá? Então, o Espiritismo, ele é essencialmente progressista e nós temos uma luta na humanidade entre progressistas e conservadores. Tá? Então, essa divisão do pensamento político, os que querem mudanças profundas, tá? E aí, essas mudanças eu coloquei, produção e moral. Por quê? Porque você tem os marxistas, por exemplo, que eles olham e veem a necessidade de mudanças nos meios de produção, de que a classe trabalhadora, a classe explorada, ela seja dona coletivamente dos meios de produção. Lembrando o que são meios de produção? As fábricas, as indústrias, né? Para que não haja o poder, o domínio de um sobre o outro, né? É o que acontece, por exemplo, em nosso lar, né? Onde toda a parte da produção está na governadoria. A governadoria é que cuida da distribuição de alimentos, da distribuição de vestiários, é que determina a organização, inclusive, das casas. A pessoa pode até adquirir ter a sua casa, mas não pode ter duas, cada um tem uma só, né? Enfim, isso é a produção. Só que o Espiritismo amplia isso daí, porque nós não queremos só ser donos coletivamente dos meios de produção. Nós queremos avançar na moral, nós queremos avançar no bem comum, no coletivo, e nós acreditamos que essa informação ela vem do espiritual para o material, enquanto que a questão das necessidades da produção, elas vêm do material para a nossa realidade social. Então a gente une essas duas coisas, amplia, melhora a ideia, tá? E a gente tem os que querem mudanças superficiais, ou nenhuma mudança. O que é mudança superficial, gente? É quando a gente apenas quer
Tem uma pessoa que está passando fome e a gente quer que aquela pessoa pare de passar fome, e aí a gente se junta todo mundo para ajudar aquela pessoa a parar de passar fome. Tá, mas aquela pessoa continua dominada, continua dependente, ela não exerce a sua cidadania em plenitude, ela tinha que ter a condição de por si só prover o seu sustento, ter a sua vida. Essa é a ideia de Jesus. Então essa mudança em que apenas deixa as pessoas continuarem na situação de dominação não é a ideia de Cristo, porque a ideia de Cristo, a ideia do Espiritismo é libertadora. Tá? E tem uns que não querem mudança nenhuma, na verdade queriam que a sociedade ficasse ainda lá atrás. No Brasil nós temos empreendedores que ainda acham que o sistema de escravos, do escravagista funciona, né? E nesses últimos 10 anos foram develadas várias fazendas que tinham trabalhadores escravos. Imagina só, pleno século XXI. Tá? Então, vamos falar então dessa superestrutura para conquistar e manter o poder. Tá? Então você tem o poder econômico, que é o fato de você ser os que são donos realmente do poder, que não é o poder político. Tá? O poder político não é o maior poder. Tem Alisson Mascaro, que é um filósofo espírita, vocês podem pegar a filosofia espírita, onde ele fala sobre o que é o espiritismo, e ele explica o seguinte: não adianta chegar ao poder do Estado só, não adianta chegar à presidência da República, mesmo se qualquer um espírita chegar à presidência da República, nós não vamos implantar essa sociedade mais justa lá. Por quê? Porque o Estado ele é uma consequência da classe dominante, que é quem manda. É mais ou menos o seguinte, ele explica: você tem o fazendeiro que lá cuida da fazenda. Se o fazendeiro quiser sair para a cidade, ele pode colocar um trabalhador no lugar dele para cuidar da fazenda, mas a fazenda continua sendo dele. Tá? A fazenda continua sendo do dono da fazenda, apesar de ser administrada por um trabalhador. Tá? Então nós estamos falando de poder. É importante entender que o poder econômico, nesse plano, na realidade material, tá, gente, é quem domina. E você tem a classe trabalhadora, que luta a partir da educação, né, de repassar as informações uns para os outros e da organização, né, se organiza para lutar, faz greve, faz passeata, faz tudo aí para ver se consegue romper um pouquinho disso. Aí vocês têm exatamente de dominação. Né? Você tem a mídia grande fonte de manipulação das consciências, faltou um S aí. Mas a mídia ela serve para passar o pensamento de quem? Da classe dominada? De forma alguma. Ela serve para passar o pensamento da classe dominante. Tá? É a estrutura de poder mais importante, porque ela convence os dominados a pensar igual aos dominadores. Esse é o papel da mídia hoje, né? Sobretudo no Brasil. Tem o judiciário, que vai vigiar para que nada mude, né? Então o poder judiciário não se engana. A gente, desde o tempo de Caifás lá, de Jesus, que mandou prender Jesus, que era juiz lá, até hoje, nós temos um poder judiciário que é voltado para manter as coisas como estão. Tudo bem, tem algumas exceções, honrosas exceções em pessoas, né? Algumas pessoas que conseguem se destacar, mas não é o caso. Tá? O Poder Judiciário tem esse papel. Se vocês têm uma ideia, o Supremo Tribunal Federal do Brasil foi a favor do golpe de Estado da ditadura militar, votou a favor. Tá? Então, serve para essa manutenção da realidade com o Estado. Nós temos, por exemplo, hoje, grande problema no Brasil, financiamento privado de campanha. É a fonte de corrupção. Acabou de ser aprovado de novo. O Eduardo Cunha aprovou o financiamento privado de campanha. É de onde sai o dinheiro que é usado para manipular as consciências das pessoas e onde se faz lavagem de dinheiro e tal. Se o movimento espírita quiser fazer um grande benefício para a humanidade, para o povo brasileiro, tinha que se levantar a voz contra o financiamento privado de campanha, porque é uma aberração, né? Então, qual é a consequência disso, gente? Eu fiz aqui, eu peguei aqui a representação
Ali, aquele vermelhinho pequeno, está escrito 91. Aqui dali é a quantidade de líderes sindicais, de defensores dos trabalhadores que tem no Congresso. Esse outro aqui, esse lado de cá, o vermelho, são o número 273. Ali é a quantidade de empresários, de empresários que estão no Congresso, defensores das empresas. Ora, a maioria absoluta, né, é 3 vezes mais representada de empresários do que de trabalhadores. Quem é a maioria na sociedade? Os trabalhadores. Quem é a maioria no Congresso? Os empresários. Tem alguma coisa extremamente desequilibrada aí, não é? Extremamente desequilibrada. Então, tudo isso que nós vimos até agora produz esse tipo de distorção na política brasileira, onde a classe dominada não tem vez. E aí tem um arremedozinho de vez, mas ela é manipulada para votar nos empresários. Nós, no Rio Grande do Norte, não elegemos nenhum deputado federal que seja defensor da classe trabalhadora, tem origem na classe trabalhadora, que tenha como foco principal a classe trabalhadora. Tá? Todos que nós escolhemos aqui são ligados ao empresariado. Todos. Né? Então, assim, qual é o perfil do político brasileiro aí chegando, né, à proposta dessa palestra? Né? Então é isso, a maioria é conservadora, eles são ricos, né, ou de classe média, eles representam as empresas ou causas conservadoras, como, por exemplo, combater os homossexuais, né, combater ser a favor da volta, né, do armamento livre. A bancada da bala está ali financiada por empresas, pela indústria armamentista, tentando fazer de volta, trazer de volta a autorização para que todo mundo possa usar armas, né? Porque assim se ganha mais dinheiro. Né? Eles são frutos da corrupção, sim. Por quê? Porque o financiamento privado de campanha coloca a condição de quem não se submeter ao caixa 2 não ganha. Tá? Então é muito difícil um político, alguém que se candidata honestamente, disputar contra os demais políticos, porque eles compram. A gente sabe que no interior do estado é uma vergonha, mas na véspera da eleição, as pessoas alienadas e sem controle moral, apesar de serem da classe trabalhadora, ficam lá a noite toda esperando pela propina que os candidatos vão distribuir. Então, é serão noturno, né, esperando o dinheiro da corrupção. E, incrivelmente, eles são religiosos, gente. Eles se assumem como evangélicos. O Eduardo Cunha que usou, inclusive, segundo denúncias, né, usou a própria Assembleia de Deus para lavar dinheiro sujo de corrupção. Olha só, são religiosos, né, religiosos no sentido clássico da palavra, não do religado, né? E aí eles também têm essa coisa do cargo por herança, né? Então o político, ele vai lá e depois ele elege um filho, ele comprava voto para ele, ele comprava voto para o filho, e vai passando de um para o outro e a gente continua sem andar. E aí tem um detalhezinho que eu gostaria de lembrar, que eles são imbuídos em dizer que todos são iguais. Interessa muito para eles que todo mundo pense que não existe político que não seja desonesto. Por quê? Porque se nós estamos convencidos de que só existe político ladrão, vamos escolher ali o no ruim, mas todo mundo é ladrão e tal. E não é verdade. Existem políticos honestos, né, dos mais variados partidos, né, que estão lutando contra isso aí. Esses não aparecem na Globo, tá? Esses não aparecem na Veja. Tá? Os que aparecem normalmente são os que fazem o jogo do poder. Tá? Então, assim, a corrupção não é um comportamento unânime entre os conservadores, assim como a moral não é unanimidade entre os progressistas. É bom saber disso. É bom saber que existe gente que faz uma defesa progressista, que está lá, que se elege dizendo que é trabalhador, que se elege dizendo que defende a classe trabalhadora, que inclusive tem origem na classe trabalhadora, vai chegar lá e se vende para a corrupção. Tá? Então, o comportamento moral necessariamente não está ligado com o comportamento ideológico. Então você vai encontrar, né, conservadores que são honestos, tá? E você vai encontrar progressistas que são bandidos. Tá? Precisamos olhar para isso abertamente. Então, o
que aconteceu no Brasil recentemente? Os políticos progressistas ousaram tocar na estrutura tradicional da sociedade. Foi um toque, gente, foi quase nada o que foi feito nos últimos 12 anos em relação ao que a doutrina espírita prega, o que nós queremos, quase nada. Mas os programas sociais incomodaram muito. Por quê, gente? Porque aumentou o valor do trabalho. O trabalhador, a única coisa que ele pode vender é sua força de trabalho. Ele não tem fábrica, ele não tem loja. Outra coisa, menos exército de reserva. O que é exército de reserva, gente? Para o capitalismo florescer bem, é preciso que tenha muita gente desempregada. Desemprego é bom no capitalismo. Por quê? Porque se eu sou dono de uma fábrica, tá? E eu preciso contratar 5 funcionários e tem 300 disputando ali aquelas 5 vagas, vai gente tendo um prato de comida, tá? Quanto mais gente passando fome, melhor para o capitalismo, tá? Agora, se as pessoas estão conseguindo emprego, aí diz assim, não, por isso aí eu não vou não. Então, mais uma revolta com o que aconteceu aqui no Brasil nesses últimos 12 anos, 13 anos, né? Do governo Lula para cá. Teve uma diminuição do exército de reserva por causa do aumento do emprego, tá? Quanto mais emprego, pior. Inclusive, gente, eu vi isso na TV Globo, eles dizendo, olha, é ruim salário alto. Salário alto prejudica a economia, tá? Eles acreditam que, com o custo maior da mão de obra, diminui a lucratividade, diminuindo a lucratividade, diminui o potencial da própria empresa, dela competir no mercado, e aí isso faz com que o país empobreça. Olha que lógica. Que país que empobrece, gente? É o país ou a classe dominante que está lá em cima que empobrece isso? Tá? Então, nós tivemos esse exército de reserva que foi diminuído, não acabou não, tá? Como eu disse, esse governo aí não chegou nem perto do que a gente imagina, do que a gente quer, do que a gente sonha ainda para a sociedade. Mas vamos lá, diminuição do status da classe média. Ora, a classe média, se vocês virem lá em nosso lar, né, é aquele povo que a mãe de Lísias, né, ela fala que vive o tempo todo voltado para a conta bancária e que enlouquece por causa disso. São pessoas que são voltadas para ter, porque elas acham que vão chegar à classe dominante se elas tiverem coisas, se elas tiverem apartamento de 4 quartos, se elas tiverem 2 carros ou 3 na garagem, né? Se elas ostentarem, tá? Então elas imaginam, elas têm, segundo Marilena Chauí, elas têm o desejo de chegar, o sonho de chegar à classe superior e o pesadelo de cair na classe inferior. Então fica desse pavor de espírito. São pessoas, inclusive, que pela doutrina espírita precisam da nossa ajuda, do nosso auxílio, da nossa prece. Porque na doutrina espírita nós não temos adversários políticos. Se os que nós temos, nós os amamos. Essa é uma diferença básica do pensamento político espírita. Porque nós não odiamos Eduardo Cunha, nós não odiamos Aécio, nós não odiamos, nós os amamos. Agora, nós amamos mais as vítimas dele, por isso que a gente denuncia ele. Tá? A gente cuida para que as vítimas dele não padeçam tanto, mas não interessa para a gente, né, que eles sofram além do que Deus está reservado para eles, não é papel nosso isso. Tá? Então, essa classe média que está aí, sufocada, enlouquecida, com contas, com dívidas, com cartão, está afastada do Mestre Jesus e envolvidas com Mamon, né, com o Deus do dinheiro. Né? Então, essa classe média que está aí, ela precisa se separar da classe baixa. Mas aí, a empregada doméstica bota uma roupinha tão linda agora, e aí, o cúmulo é quando ela bota o mesmo perfume que a patroa usa. Tá? Tem um celular melhor que a patroa. Como é, Cris? Tem um celular melhor que a patroa. O celular melhor que a patroa, né? Então isso enlouquece. Aí a patroa vai lá, né? Vai fazer uma viagem, né? Vai para Miami, gastar o dinheiro lá, estourar o cartão de crédito dela, tá? Aí quando ela chega no aeroporto, né? Quando ela chega lá, está empregada, né? Que comprou dividido em 12 vezes uma passagem ali para São Paulo, mas está lá no mesmo canto que ela, né? Isso enlouquece, por quê?
na universidade. Tá? Eu sou jornalista, quando eu entrei na universidade eu fiz parte de 3% dos estudantes de escola pública que iam para a Universidade Federal. Tá? Hoje nós temos só de negros, subiu 300% que está na Universidade Federal. Isso é uma ameaça para a classe dominante, porque esses pobres eles vão acabar o quê? Virando doutor. E aí vai começar a perturbar. Tá? Vai começar a querer direito para todo mundo, vai querer emprego e tal. Então, mais um motivo pelo qual existe esse ódio tão grande pela realidade do Brasil hoje. Tá? E aí, os problemas sociais também são barreiras para o sistema de corrupção. Né? Por quê? Porque é muito mais fácil você corromper um pobre que não está na universidade, que está precisando de um bilhete de telha, de tijolo para votar em qualquer um. Tá? Então, quando essas pessoas, quando os filhos dos meninos da Bolsa Família, tá? Cujos pais aceitavam a situação da educação desgraçada que a gente está aí, péssima, a escola caindo aos pedaços, e os pais diziam que estava bom, e botavam lá a força só por causa do valor da Bolsa Família que recebiam no final do mês. Tá? Quando esses meninos, tá, chegarem à universidade, que já chegaram, quando eles tiverem seus próprios filhos, vocês acham que eles vão ter o mesmo pensamento dos pais dele, de botar o filho dele numa escola caindo nos pedaços? Será que esses meninos vão aceitar que os filhos deles estudem na mesma possível que eles estudaram? Né? Não vão. E aí eles vão exigir, eles vão querer mais do Estado. Tá? E aí eles vão para a universidade, e aí vão estudar Paulo Freire, né? E aí quando ele começar a estudar isso aí daqui a pouco estou estudando Allan Kardec feito eu, né? Aí vão começar a incomodar e vão começar a dizer, poxa vida, eu quero e eu não quero pagar uma escola privada, porque eu pago impostos e porque a educação é um dever do Estado. Eu quero que o Estado dê uma escola de qualidade para os meus filhos. Lá vai os empresários, os grandes empresários das corporações, das escolas privadas aí, indo bater panela. Tá? Então, olha só o que é que nós estamos vivendo hoje. Né? Vamos continuar aqui para vocês entenderem. Então, foi feito bem pouco para se chegar ao reino de Deus, mas assustou os conservadores que reagiram. Então, assim, eu estou dizendo que foi feito pouco, foi feito sim. Tá? Os governos do PT continuaram sendo movidos pela seta do consumo. Quer dizer, em vez dos governos de Lula e de Dilma se voltarem para bens coletivos, como melhorar a saúde, melhorar a educação no contexto geral, porque a gente tem os IFs de excelente qualidade. Aqui no Rio Grande do Norte parece que você passou de 19, dando show de bola. Né? Os IFs, a parte do ensino superior também muito, mas ensino médio, né? O ensino fundamental, a gente ainda sofre muitos professores aí com baixos salários e tal. Então, precisava ter se voltado para isso. A saúde ainda muito privatizada, muito ligada às empresas. Então, o governo não teve força para brigar contra essa estrutura. Tá? E aí fez pouco. E, então, em vez de se voltar para isso, organizar a sociedade para isso, deu condições das pessoas comprarem mais. Só que comprar mais, a gente sabe que não funciona. Você compra um celular novo hoje, daqui a 3 semanas você se adaptou a ele, você quer um outro, e outro, e outro, e outro. E as necessidades que nós temos, e aí entra o Espiritismo para dizer que a necessidade que nós temos, elas têm base moral e não comercial. A base é espiritual e não a do dinheiro. E o Espiritismo precisa dizer isso para a sociedade, porque não adianta de nada o favelado estar até com carro como hoje tem, né? E achando que aquilo ali que vai dar felicidade a ele. Tá? Então eu acho que o governo do PT falhou nessa hora, e falhou também porque a sociedade está falhando nesse sentido. Tá? Mas deu esse salto de qualidade como nós nunca tínhamos visto. Né? E aí, como o governo incomodou muito, né? Veio a reação. E aí Allan Kardec diz assim: quando se deseja matar seu cão, o seu cão de vocês disse que ele está raivoso. Quer dizer, seu cachorro está latindo muito, está me incomodando, não está deixando entrar na sua casa para me roubar. Aí você espalha para todo mundo que ele está com raiva, né? Aí todo mundo se revolta contra aquilo ali. Quem é que vai defender um cachorro raivoso? Se todo mundo está convencido que ele está com raiva.
Tá? Então essa é a estratégia de matar o cachorro. Essa é a estratégia de acabar com quem está aqui incomodando, tá? Como fizeram com Jesus, como fizeram com o Espiritismo. Aliás, isso ali é ligado a ele fala, quando ele fala isso, ele fala sobre o Espiritismo. Então, gente, eu peguei para vocês aqui, extremamente importante, os princípios da propaganda nazista de Goebbels. Goebbels foi o ministro da propaganda nazista de Hitler. Tá? Então ele escreveu um passo a passo como é que deve se convencer a sociedade, como deve se destruir o inimigo que está lhe incomodando. O primeiro é o princípio da simplificação e do inimigo único. Então o que é que ele dizia? Simplifique, não diversifique, escolha um inimigo por vez. Tá? Ignore o que os outros fazem, concentre-se em um até acabar com ele. É o primeiro princípio. Né? Então hoje a gente tem um partido que é o PT, que é que ousou arranhar, junto dele tem vários outros partidos, tem o pessoal do PSTU, tem o PCdoB, né? Tem vários partidos que são progressistas. Esse daí eles nem tocam, eles nem incomodam, precisa de um, porque o certo é bater em um só. Primeira coisa, tá? O segundo, né? Segundo princípio do contágio. Divulgue a capacidade de contágio que esse inimigo tem. Colocar um antes perfeito e mostrar como o presente e o futuro estão sendo contaminados por este inimigo. O Espiritismo sofreu isso também, né? A ideia do contágio. Tanto é que a maioria dos espíritas não se diz espíritas nas redes sociais, não defende o espiritismo, né? Porque tem a ideia do contágio, né? Há um preconceito que está começando a se acabar agora, mas essa é a ideia. Então, a ideia é um antes perfeito. E o antes a gente se colocar tão perfeito, mas tão perfeito, que até a ditadura militar, por ser antes, né, já é colocado como uma coisa boa. Né? A outra coisa, gente, é o princípio da transposição. Né? Você transfere todos os males sociais para este inimigo. Tá? Então, tudo que é de ruim, você diz que é isso. Essa imagem não está clara aí, mas mostra assim, uma série de escândalos, né? Escândalos do Ministério do Esporte, do Trabalho, do Lava Jato e tal, como se esses fossem escândalos de governo e não escândalos da política do Brasil. Né? O princípio da exageração e desfiguração. Então você exagera as más notícias até desfigurá-las, transformando um delito em 1000 delitos, criando assim um clima de profunda insegurança e temor. Então a sociedade começa a perguntar: o que é que vai acontecer com a gente, né, se esse povo continuar? Né? Nós temos, concretamente, de forma provada, que José Dirceu cometeu um crime sim, que é o crime de caixa 2, que eu falei para vocês que todos os políticos cometem e merecem do Estado a prisão e do Espiritismo, lógico, a nossa prece para ver se ele se ajeita, né, e vai prestar conta lá com Deus. Essa é a realidade, o que nós temos comprovadamente. Só que ele foi preso, né, pelo suposto mensalão. E um dos maiores inimigos do PT, Ives Gandra, que é um jurista, declarou que ele foi preso sem provas. Então, qual é a ideia? Ele cometeu um crime e aí se exagerou, se desfigurou, se manipulou para piorar cada vez mais aquela situação. Tá? Não coloca ele como inocente. Vejam bem o que eu estou falando. Estou dizendo que foi exagerado o tratamento. Foi exagerado e foi voltado unicamente para um. Transforma tudo numa coisa torpe e de má índole. As ações do inimigo são vulgares, ordinárias e fáceis de descobrir. Né? Então, tudinho aí é petralha, é fácil de descobrir, a delação está mostrando isso daí. O vazamento de informação só sai se for de pessoas ligadas ao PT, os outros não. Né? Há outro princípio, o princípio da orquestração, fazer ressoar os boatos até se transformarem em notícias, sendo estas replicadas pela imprensa oficial. Gente, isso era de Goebbels, do nazismo. Olha só como bate tudo direitinho, né? Essa história dele sabendo de tudo foi antes da votação, né? 3 semanas depois se constatou que tudo isso era mentira, que não tinha prova nenhuma, tal. A vez de estar sendo processada por isso tudo, tá? Então, assim, o princípio da renovação. Sempre há que bombardear com novas notícias sobre o
pensar, pois está sufocado por ela. Quem é o receptor, gente? O receptor somos nós, tá? Então a ideia é que a gente não tenha tempo de pensar. Você liga a televisão, está lá, né? Escândalo. Você não para de pensar. Porque todo dia você tem que. Você se sufoca com isso daí. Tá? O outro princípio do verossímil. Discutir a informação com diversas interpretações de especialistas, mas todas contra o inimigo escolhido. Tá? O objetivo desse debate é que o receptor, eu e você, não perceba que o assunto interpretado não é verdadeiro. Tá? Então, o esquema montado pelos grandes comentaristas aí. Aqui de cima é Alexandre Garcia entrevistando Figueiredo. Ele era segurando o microfone para o ditador João Batista Figueiredo. Ele era assessor dele. Tá? Então, o novo princípio, o princípio do silêncio. Ocultar toda a informação que não seja conveniente. Esse livro aí, A Privataria Tucana, ele é um compêndio com documentos, informações sobre como o processo de privatização do governo Fernando Henrique Cardoso, na verdade, assim, criou um rumo no Brasil. Ninguém sabe disso, né? A imprensa não fala, né? Não diz nada sobre isso, que é o princípio do silêncio. Você não pode saber dessas coisas, essas coisas estão sendo escondidas de você. Então, gente, o Espiritismo não defende partidos, e sim princípios. Tá? Então, o Espiritismo não é uma doutrina que possa ser partidarizada, porque onde estiverem os princípios, ele lá estará. Onde tiver o princípio que está lá nas leis morais, ele vai estar lá. Gente, eu estou concluindo aqui, tá? Você passou um pouquinho aqui, mas é bem legal. Então vamos lá, gente. Falando só para a gente não encerrar. Isso aqui é a moral espírita. Primeiro, ela não é materialista, o que já nos coloca num outro ponto do campo chamado da esquerda, porque normalmente a esquerda ela é ligada ao materialismo dialético, ao materialismo histórico. Nós não somos materialistas. Ela é progressista, por quê? Porque a lei do progresso é uma das leis de Deus. Ela é voltada para o próximo. Ela é pacifista. Nós não temos ódio pelos inimigos. Nós torcemos e estamos prontos para abraçá-los no momento em que eles se converterem, segundo o Mestre Jesus. Ela é tolerante com os contrários. Né? Tá, você pensa diferente, ótimo, vamos conversar, vamos dialogar. Ela tem fome e sede de justiça, ou seja, enquanto não tiver justiça, nós estamos como famintos e sedentos. Ela é evolutiva, ou seja, não vamos construir essa realidade do reino de Deus de um dia para outro, é um processo. Ela é libertária, porque ela prega a liberdade. Ela é igualitária, porque, como o Mestre Jesus, ela prega a igualdade entre as pessoas. Ela é fraterna e ela é corajosa, porque se não fosse corajosa, não vestia desse vestido. Tá? Então, Allan Kardec, no Obra Póstuma, diz o seguinte: tal estado de coisas é possível com o egoísmo, com o orgulho, com a ambição que reina soberano sobre a terra. Isso ele fala da nova sociedade. Aos que são progressistas, ele sempre falava aos progressistas, né? Cabe acelerar esse movimento por meio do estudo e da utilização dos meios mais eficazes. E com isso daí, a gente encerra nossa palestra.